O seu bebê estava dormindo bem e de repente parece que tudo desandou? Salto de desenvolvimento, dentes nascendo, mudança de rotina, pesadelos, medos novos. Tudo isso impacta o sono do seu bebê. Mas calma, hoje eu vou te ajudar a passar por essas fases difíceis sem bagunçar o progresso que vocês já tiveram. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? O meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar. E antes de qualquer coisa, já se inscreve no meu canal e dá um like nesse vídeo. O sono infantil é biológico, mas também é comportamental e emocional. Então, fases como angústia de separação, que acontecem a partir de uns 8, 9 meses até uns 2 anos, dentes nascendo, que é um desconforto físico, mudanças de rotina, como escola nova, mudança de casa, irmãozinho chegando, mudança de cama, transição de cama, mãe voltando ao trabalho, saltos de desenvolvimento, que é comum, que é esperado e desejado, acontecem com muita frequência, até 1 ano de idade mais ou menos. É uma agitação do cérebro, é uma ebulição de emoções e aquela criança não consegue gerir aquelas novas habilidades que estão chegando, aquele novo desenvolvimento que está chegando. E até mesmo pesadelos, medos novos, inseguranças, que pode começar a aparecer aí a partir de uns 18 meses. Tudo isso é muito comum, esperado, é desejado que a nossa criança passe por essa evolução, porque significa que estão se desenvolvendo bem, estão tendo os marcos esperados nos momentos esperados. Mas, verdade seja dita, o salto passa, as fases difíceis passam, mas as manias ficam. Então, o que você fizer durante esses momentos difíceis para lidar com essa fase é o que o seu bebê, a sua criança vai pedir para que você continue fazendo, se você não ofereceu a autonomia nesses momentos. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, porque a forma como você lida com a sua criança nesses momentos difíceis faz toda a diferença. E antes, por favor, comenta aqui embaixo, o seu filho está passando por alguma fase difícil? Escreve a idade dele e mais ou menos qual fase que é essa, o que você acha que está acontecendo. Talvez eu faça um vídeo especificamente para o seu caso. Então, o que fazer na prática? Aqui eu vou falar 3 pontos que são muito importantes. O primeiro, não inclua associações que não haviam antes. Por exemplo, se antes você não dormia embalando seu bebê, não é porque ele está passando por uma fase difícil nesse momento que você vai dormir. Se você não quiser que isso se prolongue após o salto de desenvolvimento, após o nascimento dos dentes, enfim, após essa mudança toda finalizar. Se você não quer fazer cama compartilhada e por um acaso nesse momento mais difícil você percebe que o seu filho está muito mais agarrado, precisa de mais do seu afeto, da sua atenção, da sua presença, se você não quer fazer cama compartilhada, então não faça cama compartilhada também nesse momento. Se você está mudando de casa e num novo ambiente você acha que o seu filho não vai se adaptar e realmente ele está um pouco mais choroso, porque afinal de contas é tudo novo, não leve ele para sua cama. O mais aconselhado nesse momento é, então, já que você tá um pouco insegura e ele realmente está mostrando um pouco mais de resistência com o novo quarto, o novo ambiente, é você ir então e dormir com ele, ou pelo menos até ele pegar no sono. Eu gosto muito de indicar de fazer o mais certo possível, até mesmo em novos ambientes, para que isso não se perdure e não continue após essa fase difícil passar, e aí fica mesmo sobrando somente uma associação forte que essa criança vai ter com o sono, mais uma que você vai ter que lidar, que você vai ter que tirar e desassociar ao longo do tempo. Outra coisa importante é mantenha a rotina o mais ajustada possível. Como eu falei, porque querendo ou não, esses 3 pontos que eu vou falar para vocês nesse vídeo é muito interligado um ao outro. Como não criar associações? Mantendo a rotina o mais ajustada possível. Mesmo que seja uma casa nova, mesmo que seja um ambiente novo, tente fazer a rotina, o ritual, o ambiente o mais ajustado possível com que aquela criança já estava acostumada. Mas é uma casa nova, é um quarto novo, mas às vezes o berço pode ser o mesmo. Mas eu também quero, nessa mudança, fazer a transição para cama. Talvez dá para segurar um pouco, né? Será que não dá para segurar um pouco? A mudança de casa já é uma mudança e tanto, a mudança do ambiente em si, né, no quarto. Se você manter
mantiver todos os objetos, os dudus, né, todos esses bichinhos de pelúcia no berço, na caminha dele, e a caminha dele como ele conhece, o lençol como ele conhece, o travesseirinho como ele conhece, os cheiros, né, às vezes até a disposição do quarto como ele conhece, talvez não seja uma coisa assim tão um choque de realidade para ele, e isso é uma ajuda para manter a rotina, o ritual, enfim, o ambiente o mais parecido possível com o que ele já conhece. Então tente, nesses momentos difíceis, de salto de desenvolvimento, não sair muito de casa, não oferecer muitos estímulos que não haviam antes. Por exemplo, eu sei que é normal a gente na nossa vida com a criança sair um dia exceção, uma festa à noite, alguma coisa mais noturna, uma saída à noite. E às vezes essa criança vai dormir um pouco mais tarde do que o habitual. Mas se você tá percebendo que o seu filho tá passando por um salto de desenvolvimento e nesse momento não é uma coisa tão importante assim, não é uma festa tão importante ou algo assim tão essencial, é simplesmente um restaurante que vocês iriam à noite, mas que dá pra adiar ou dá pra esperar. Então, espera essa fase passar, tenta ficar mais recolhida na casa de vocês, com a rotina de vocês, fazendo tudo certinho, bem metodicamente, para que essa criança, nesse momento de turbilhão mesmo de emoções e desconforto físico, pode ser emocional, enfim, a gente não sabe o que tá acontecendo, pode ser várias coisas. O cérebro, nesses momentos difíceis, gosta de previsibilidade. Então, quanto mais previsível essa rotina for, mais fácil essa criança vai passar por esse salto de desenvolvimento, por esses dentes nascendo, por essa mudança de rotina, por essa angústia de separação, esse momento de pesadelo, de medos novos. Então, tente ser o mais sistematicamente possível para que essa criança tenha logo essas ferramentas para conseguir lidar com essa fase difícil e que essa fase difícil passe logo. Outra coisa que eu também gosto, né, o terceiro ponto é: cuide do dia para cuidar da noite. O que quer dizer que durante o dia é que essa criança vai precisar testar e praticar essas novas habilidades que o salto do desenvolvimento está proporcionando. Que durante o dia é que essa criança que está na angústia de separação vai precisar de ter mais aconchego com a mãe, mais conforto emocional com a mãe, mais proximidade, tempo de qualidade com os seus cuidadores. Durante o dia que essa criança que tá com o dentinho nascendo vai precisar estimular a gengivinha, ter bastante mordedores para morder e acabar um pouco com essa irritação, né? E já testando ali aquele medicamento, aquela coisinha mais natural para que você perceba qual que dá certo, qual que não dá, qual remedinho, qual coisinha que dá mais certo para aliviar o desconforto dele, para que durante a noite essa criança que tá no salto de desenvolvimento já tenha praticado muito a sua habilidade durante o dia, o suficiente para não acordar agitada, ligada no 220 às 2 horas da manhã, para ficar em pé no berço, para praticar o andar, para praticar o engatinhar, para praticar o rolar, entendeu? E também para que essa criança que está na angústia de separação não acorde às 3 horas da manhã, porque é às 3 horas da manhã que você vai estar mais disponível para ele, porque afinal de contas, durante o dia você ficou tão atarefado com as coisas da casa, com o celular na mão, respondendo uma amiga, fazendo faxina, fazendo isso, fazendo comida, e não deu um tempo de qualidade, de verdade, com a sua criança, com o seu bebê. É durante a noite que aquele bebê vai chorar mais e vai ter mais dificuldades de engatar um ciclo de sono no outro por causa do desconforto na gengiva. Então, use o dia a seu favor para trabalhar na criança as coisas para que ele não acorde à noite para fazer isso. Então, é isso que eu digo quando é isso que eu quero dizer quando eu falo cuide do dia para cuidar da noite. E se você tá gostando desse vídeo, dá um like e se inscreve no meu canal. Isso me motiva a trazer a minha mensagem para mais famílias que precisam. E o que, de fato, evitar nesses momentos difíceis, né, que eu aconselho a vocês evitarem. Evite ficar comparando com o que era antes. Ai, mas ele dormia tão bem, agora tá dormindo tão mal. Nossa, ela tinha 3 meses, ela dormia tão bem, de repente tá dormindo tão mal. Tipo, não adianta ficar fazendo essas comparações na sua cabeça, esses momentos de angústia, de desespero, porque isso, de fato, não adianta, né? Nesse momento difícil. A criança, como eu falei pra vocês, tem o que chamamos de neurônios espelhos.
Então, tudo que você sentir, a aflição, aquela angústia, aquele sentimento que você estiver sentindo, a sua criança pequenininha ali também vai sentir. Só que diferente de você, ela não vai saber nomear que sentimento é esse. Ela simplesmente vai estar irritada, vai estar angustiada e ela não vai saber explicar e nem gerir essa emoção. Então, não adianta você ficar aflita, ficar pensando, ai, mas antes ele dormia tão bem e ficar se desesperando e se descabelando por causa disso, se isso não vai mudar o fato de que vocês estão passando por uma fase difícil. A única coisa que vai mudar essa fase difícil é como você lida com essa fase, que foi o que eu expliquei para vocês anteriormente. Outra coisa que também a gente precisa evitar: evite desorganizar toda a rotina, os rituais, higiene do sono, o ambiente, por culpa ou por cansaço. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. A gente não é robô, a gente sabe muito bem a carga emocional, né, que a maternidade nos traz. Eu sou mãe também, eu sinto na pele tudo isso. Às vezes realmente estamos muito cansadas, muito exaustas, muito sentindo culpadas até, e aí a gente tenta lhe dar um jeitinho para que a gente se sinta menos cansada, menos culpada, mas sempre que possível tente fazer mesmo a rotina, o ritual, a higiene do sono, o ambiente mais certo possível, independente de cansaço, independente de culpa. Tente se livrar de toda a culpa, porque você na realidade não tem culpa de nada. É um momento, é uma fase difícil, é esperado, que bom que o seu bebê tá passando por isso, quer dizer que ele tá se desenvolvendo bem, que você tá fazendo um bom trabalho. Isso é muito bom. Então, em vez de se sentir culpada, você precisa se sentir vitoriosa de que você tá criando uma criança saudável, bem desenvolvida e que ela tá passando por essa fase difícil e que você vai ser o apoio dela nesse momento difícil. Então, não queira, tente internalizar isso como se fosse uma terapia, sabe? De entender por que você tá sentindo essa angústia, por que você tá se sentindo tão culpada assim. A gente entende que quando é cansaço extremo, até mesmo eu falo pra você, sobreviva. Num dia de cansaço extremo, no momento que as suas emoções não estiverem bem, sobreviva. Faça o que for preciso, se preciso for, adormeça com a criança, no berço dela, no colchão dela, ou traga para sua cama, sobreviva aquela noite, aquele momento difícil. Mas sempre que possível, faça a rotina, os rituais, o ambiente, a higiene do sono, o mais ajustada possível para que essa fase passe logo e que você consiga dar logo essas ferramentas para sua criança se organizar. E o terceiro ponto a evitar é: evite esperar que a criança se regule emocionalmente sozinha, porque isso não vai acontecer. Simplesmente vai ser um momento de muito choro, de muito protesto, vai ser mesmo muito difícil e dificilmente você não vai chegar num momento de exaustão, de cansaço extremo e vai colocar tudo por água abaixo, trazendo mesmo aquela criança para dormir no seu peito, sendo ninado, na sua cama, enfim, vai fazer o que essa criança quiser que seja, não vai fazer ela fazer as sonecas, vai deixar ela na telas, muitas coisas, né, vão sendo influenciadas negativamente por esse fato de que muitos pais, muitas mães esperam a criança se regular sozinha. Ela não consegue se regular sozinha, ela precisa do seu apoio para fazer isso. E apoio não é criar novas associações de sono, apoio não é pegar aquela criança e deixar então ela dormir no seu colo. Apoio é dar para ela as ferramentas que ela precisa para lidar com isso. E é um apoio com firmeza, com carinho, com leveza e com decisão. Porque se você também tá angustiada, se você não tem a certeza se é isso que você quer, você acaba passando essa energia de indecisão para sua criança e aí que o processo não anda mesmo. Então, essas fases difíceis são normais, mas elas passam. E o que você planta nelas, nesses momentos difíceis, é que ficam e que crescem. Então, se você plantou associações de sono, vão ficar e vão crescer. Se você não enfrentar aí uma nova, digamos, batalha para tirar essas associações de sono. Então, em vez de querer ali na frente enfrentar uma batalha, por que não já começar a lidar com essas fases difíceis da forma certa? E se você faz a forma certa nesses momentos difíceis, né, com carinho, com firmeza, com afeto, mais decisão, construindo esse caminhar para uma autonomia de sono com qualidade, então essa criança, ao final de todas essas fases difíceis, vai sair cada vez mais forte e mais segura, porque ela vai enfrentar mais fases difíceis.
não é apenas um salto de desenvolvimento, são muitos saltos de desenvolvimento. Eu diria que uns 10, mais de 10 saltos de desenvolvimento. Não é apenas um dente que nasce, são vários dentes que nascem, né? Assim, esporadicamente. Então, são vários momentos de inseguranças, momentos difíceis, de incertezas, de coisa nova para essa criança. São muitas mudanças que esse bebê passa, principalmente até os seus 2 anos de idade. É um turbilhão mesmo de informações para a cabecinha deles. E você oferecer as ferramentas certas nesses momentos difíceis faz essa criança ficar mais fortalecida, mais forte, mais preparada para próximos momentos difíceis. E um passo fundamental para enfrentar esses momentos difíceis com mais decisão, com mais leveza, com mais clareza, que é o que eu gosto, né, de ensinar para vocês com amor, com carinho, é a construção da autonomia de sono que eu ensino para vocês nesse vídeo aqui.